bem-vindos a um novo episódio de Solved aqui no canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje trago-vos o caso de Meredith Kercher, ou como este caso é mais conhecido, o caso Amanda Knox. Mas antes de começarmos este vídeo, pessoal, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande like se gostam deste tipo de vídeos e por fim também, claro, de ativar as notificações para que nunca percam um novo vídeo aqui no canal. Como eu disse anteriormente no início deste vídeo, eu hoje venho falar-vos acerca do caso Amanda Knox, na realidade o homicídio de Meredith Kercher, ok? No entanto, este caso ficou mais conhecido como caso Amanda Knox e nós mais à frente neste vídeo já vamos perceber o porquê, ok? Porque, enfim, este caso foi muito controverso e foi um caso que acabou por se concentrar mais nos suspeitos, neste caso principalmente na Amanda Knox, do que propriamente na vítima. Mas pronto, nós já vamos falar sobre isso um bocadinho melhor mais à frente. À semelhança do vídeo que eu fiz do caso do Staircase, este vídeo vai estar dividido em duas partes e por isso eu vou deixar na caixa de descrição o link para a segunda parte para vocês poderem ver logo a seguir a este. Quero fazer uma pequena nota antes de começar este vídeo. Eu sinto que vos devo um pedido de desculpas porque eu sei que, enfim, o vídeo de Unsolved, ou Solved neste caso, demorou muito tempo a sair. Eu na altura, pelo meu Instagram, não sei se vocês me acompanham por lá, eu digo sempre isto em todos os vídeos, mas se não acompanham, sigam-me por lá, ok? Porque normalmente é por lá que eu vos vou dando assim os updates em relação ao canal e eu comentei por lá que, enfim, que ia apenas retomar com os vídeos de Unsolved e de Solved apenas quando a série de Regresso às Aulas acabasse. No entanto, eu sei que a série de Regresso às Aulas já acabou há algum tempo, mas eu confesso que eu ando assim um bocado numa fase de organização, as aulas começaram e eu sinto que, enfim, eu já estou com imensa matéria, isto ainda agora começou e estou a precisar assim de uma pequena pausa para decidir como é que eu vou fazer isto, como é que me vou organizar e ainda não consegui arranjar tempo para isso, daí este vídeo ter demorado tanto tempo, ok? Porque, enfim, eu acho que vocês sabem isto, ou pelo menos eu já disse isto várias vezes aqui no canal e no meu Instagram, que estes vídeos são vídeos que me dão realmente muito trabalho, não é simplesmente ligar a câmera e começar a falar, não, existe uma preparação antes, ok? Preparação no sentido de reunir informação e de tentar organizá-la da melhor maneira para que vocês consigam compreender o que eu estou a tentar dizer deste lado, porque eu sei que existem muitas pessoas que não conhecem estes casos e então não tem sido muito fácil, ok? Porque eu ainda não tinha tido assim tempo para me sentar e organizar este caso. É um caso que é muito interessante e eu tenho quase certeza que vocês vão achar este vídeo muito interessante porque é um caso que, enfim, é extenso, muita informação, como é óbvio, eu não vou conseguir neste vídeo falar sobre tudo e agora que já fiz aqui uns 3 minutos de introdução no vídeo, que se calhar eram um bocado pesados, não sei, eu acho que eu precisava dizer isto, vamos então começar com este vídeo. Tudo começou então no dia 1 de novembro de 2007, que foi o dia em que Meredith Kercher, que era uma jovem de 21 anos, foi encontrada morta no seu quarto, numa casa que dividia com 3 colegas em Perugia, na Itália. É um caso realmente muito chocante, é um caso que foi muito controverso, é um caso que ficou conhecido internacionalmente e que teve um foco muito grande sobre a Amanda Knox, que é uma das colegas de quarto da vítima, da Meredith Kercher. A Amanda Knox era uma jovem que era americana, ok? Ela cresceu em Seattle, a sua mãe era a Ada Mellis, que era uma professora de matemática, e o seu pai era o Kurt Knox, que era vice-presidente de finanças da Macy's. A Knox tinha também 3 irmãs mais novas e na realidade os pais dela tinham-se divorciado e o seu padrasto era então um homem que se chamava Chris Mellis, que era portanto consultor de tecnologia de informação. A Amanda era uma rapariga que era bastante extrovertida, que gostava de se divertir, no entanto era também um bocado estranha, pelo menos é assim que a família e os amigos a descrevem, no sentido em que ela não era exatamente uma rapariga que gostasse muito, enfim, de popularidades, nem de grupos muito grandes, ela normalmente ficava sempre com grupos mais pequenos e tudo mais. É um bocado estranho porque é do género, era extrovertida, mas por outro lado também era um bocado introvertida. Pronto, pelo menos é assim que costumam de descrever. I don't know what it is about people who think that guys are not attractive physically, but You're in love with Harry Potter. I am. I'm reading it in German. And I'm gonna get the second one in Italian. And I'm not even gonna be able to read it because I can't even do Italian yet, but it's gonna happen, baby. What kind of girl was she in high school? She's a little different. She's not heavy into being into the popular crowd, even though she was a huge, athlete and could have
kind of joined that kind of crowd in high school. You know, she didn't tend to do a huge amount of socializing in high school, except in those small groups. You know, she didn't go to the football games and hang out a lot, because that wasn't interesting for her. But working on a musical or spending hours working on musicals. Amanda's the kindest person I know, and she'll do anything to make people happy, and she cares about everyone else before herself. Apesar da Amanda ser vista como uma rapariga que era assim um bocado maluca, entre aspas, ok, que era assim bastante, enfim, extrovertida e que gostasse de se divertir, ela era na realidade uma boa aluna e que se conseguiu formar em 2005 em Linguística na Universidade de Washington. E foi mais ou menos por volta dessa altura em que a Amanda decidiu que queria ir para a Itália estudar, fazer um ano académico. Ela na realidade já tinha visitado a Itália quando tinha 15 anos e ela adorou a Itália. Eu por acaso também adorava visitar, ok, isto foi assim um pequeno à parte, dizem que aquilo é mesmo muito, muito lindo. E ela quando era mais nova já tinha tido a oportunidade de visitar a Itália e ela sempre adorou e sempre quis lá voltar. E foi então mais ou menos por volta dessa altura que ela decidiu então que queria ir para lá estudar e então ela basicamente ficou um ano a trabalhar para conseguir juntar dinheiro para se poder mudar para a Itália. Foi então quando a Amanda se mudou para a Itália, mais especificamente Perugia, que foi então onde ela ficou a viver e que partilhou casa com mais 3 colegas. Uma delas era inglesa, que era a Meredith Kercher, e as outras 2 eram italianas. E basicamente elas viviam as 4 numa casa que era em Via della Piroga, eu não sei se é assim que se diz, Via della Piroga. Eu acho que é assim, não tenho a certeza. Mas pronto, basicamente era uma casa que era situada, na verdade, num sítio que era bastante calmo, era um local que era conhecido por ser um sítio onde viviam muitos estudantes, muitos deles que estavam em intercâmbio, que era o caso da Amanda e da Meredith, e pronto, e basicamente elas viviam na parte de cima da casa, porque a casa depois tinha uma parte de baixo onde viviam então outras pessoas. A Meredith Kercher era então uma jovem que vivia em Londres, ok, ela era de Inglaterra, o seu pai chamava-se John e era jornalista, e a sua mãe Arlene, que era na altura dona de casa. A Meredith mudou-se também então para a Itália, também para começar a estudar por lá. Ela queria fazer um intercâmbio na Universidade de Perugia, que era uma universidade bastante conhecida por acolher alunos estrangeiros, e segundo os amigos e a família, a Meredith era uma pessoa bastante cuidadosa, era uma pessoa bastante calma, era muito inteligente, de certa forma também era uma pessoa bastante popular, portanto ela dava-se muito bem com as pessoas, e foi então nessa altura também que a Meredith se mudou para a Itália, que conheceu a Amanda Knox. Existe um bocado a ideia de que a relação entre a Meredith e a Amanda não era assim uma relação muito fácil. Há quem, enfim, vocês já vão perceber mais à frente neste caso, mas existe muito aquela ideia de que elas tinham um relacionamento um bocado complicado, que tinham assim alguns desentendimentos. No entanto, a Amanda diz que elas estavam bem, mas que sim, de vez em quando tinham algumas discussões uma com a outra devido à organização das coisas, porque acho que a Meredith era mais calma, gostava das coisas organizadas e arrumadas, e a Amanda, por outro lado, era uma pessoa mais desorganizada, não tinha muita vontade de arrumar as coisas, estava tudo espalhado, e de vez em quando existiam alguns atritos entre elas as duas devido a isso. No entanto, nada que, enfim, que fosse assim muito grave. E então, 5 dias antes do homicídio de Meredith, ela e a Amanda tinham ido a um teatro, ou que elas foram ver uma peça de teatro. E foi então aí que a Amanda conheceu um rapaz que se chama Rafael Solecito. Basicamente eles estavam no teatro e eles olharam um para o outro, e eu vi uma entrevista do Rafael Solecito a falar sobre isto, e ele basicamente disse que a Amanda estava a olhar para ele, mas que ele ficou naquela do género, sabe que ela está a olhar realmente para mim, e depois percebeu que sim, porque eles eventualmente falaram um com o outro, e foi então aí que eles começaram então um namoro, e então eles passavam imenso tempo juntos. O Solecito era italiano e ele também estava a estudar nessa altura, ele na altura estava a tirar Engenharia Informática também na Universidade de Perugia. E pronto, e basicamente ele era um jovem que vivia sozinho e que era conhecido por ser assim um bocado, não estranho, mas ser uma pessoa muito para dentro, uma pessoa muito calma, que não, enfim, mostrasse muito
a sua pessoa e era assim que ele era conhecido. Isto então para explicar que eles, assim que começaram o namoro, eles tinham, enfim, segundo eles mesmos em entrevistas, eles tiveram um namoro muito intenso, tanto que havia imensas vezes que a Amanda nem ia para casa, ela ficava, enfim, dias seguidos na casa do Solacito. E houve então um dia em que a Amanda foi para a casa do Solacito e dormiram lá, e no dia seguinte a Amanda disse que ia à casa para ir buscar roupa lavada e para tomar um banho e que depois então ia ter com ele novamente. E foi então na manhã seguinte a esta noite que a Amanda voltou a casa por volta das 7 da manhã. A Amanda, quando chegou a casa, ela reparou que a porta da frente da casa estava aberta e ela achou aquilo assim um bocado estranho. Ainda assim ela continuou com a sua vida normal, ela ia tomar banho, ia pegar a roupa lavada e ia ter novamente com o Solacito. E então basicamente a Amanda entrou na casa de banho e estava então a preparar-se para ir tomar banho e reparou que havia algumas gotas de sangue no lavatório. Ainda assim ela também não achou estranho porque, enfim, é uma casa onde vivem raparigas e ela achava que provavelmente alguém se tinha aleijado ou que, enfim, estavam a fazer qualquer coisa na casa de banho e alguém deitou um bocadinho de sangue e se calhar estava a pôr um penso, seja o que for, e então ela mais uma vez não ligou muito a isso e foi então tomar banho. Após a Amanda ter saído do banho, ela reparou também que existia uma mancha de sangue no tapete. Ainda assim, e por muito estranho que possa parecer, ela também não achou muito estranho e mais uma vez não ligou muito a isso. No entanto, após isto tudo, ela apercebeu-se de que a porta do quarto da Meredith estava trancada e que para além disso havia também fezes na sanita. Neste momento a Amanda começou a ficar realmente muito preocupada, começou a ficar com medo que tivesse acontecido alguma coisa porque ela bateu à porta da Meredith e a Meredith não dizia absolutamente nada e a porta estava trancada. A Amanda ao início não achou nada daquilo estranho e o que realmente a alarmou foi o facto de ela ter encontrado fezes na sanita, ok? Porque ela ficou de género, ok, não está ninguém em casa, quem é que fez isto? E foi aí que ela achou estranho. Foi então quando quando a Amanda tentou ligar para a Meredith e ela não atendeu e depois ligou para o Solacito e disse: Solacito, tens de vir cá à casa, não sei o que é que se passa, a porta está trancada, e o Solacito foi ter com a Amanda à casa delas. O Solacito, quando chegou à casa delas, tentou ver se conseguia abrir a porta, no entanto não conseguiu. Ele até danificou um bocado a porta, mas não conseguiu abrir a porta e foi então quando eles decidiram chamar a polícia e basicamente o que disseram foi que a porta do quarto estava trancada, que eles não sabiam da Meredith, que ela não atendia aos telefonemas e que existiam manchas de sangue na casa de banho. Pronto, buongiorno, senta, qualcuno è praticamente entrato in casa sfondando la finestra e ha messo un motto di disordine, c'è una porta chiusa. La via è... La Pergola 7. Via? Della Pergola 7 a Perugia. Furto in abitazione, No, non c'è furto. Entretanto, enquanto a Amanda e o Solacito estavam na casa, chegaram uns senhores, uns polícias, ok, que tinham encontrado um telemóvel abandonado e que se chegou à conclusão que aquele telemóvel pertencia à Meredith. Estes polícias, no entanto, não são os investigadores que iriam analisar a cena do crime, ok? Eles nem sequer faziam ideia do que é que estava a acontecer. Foram polícias que apareceram ali aleatoriamente por causa do telemóvel. Logo após os polícias terem entregue o telemóvel, chegou também à casa uma rapariga que se chamava Romanelli, que era uma colega de quarto também da Amanda e da Meredith, que era portanto uma das colegas italianas que eu vos falei há bocadinho. E ela soube, pelo que eu consegui perceber, ok, das entrevistas que eu vi, ela soube dessa questão do telemóvel, por isso é que ela foi lá à casa, porque na verdade eles encontraram o telemóvel da Meredith porque ela estava a ligar para lá e eles encontraram porque ele estava a fazer barulho, estava a chamar, e foi devido a isso que ela soube que a polícia tinha ficado com o telemóvel e foi imediatamente para casa. E foi nessa altura então que a Romanelli soube que a porta estava trancada e que pediu às polícias para que forçassem a porta, para que a destrancassem. No entanto, os polícias disseram que não iriam fazer isso porque iriam estar a destruir a propriedade sem terem a certeza de que algo mal estava a acontecer.
dizer. Foi então após a polícia ter se recusado a arrombar a porta que um amigo da Romanelli arrombou a porta e foi então nesse momento em que o corpo da Meredith foi encontrado. Quando a polícia chegou então ao local do crime, encontraram o corpo da Meredith. O seu corpo estava tapado com um edredom ou com um cobertor e portanto só estava à vista mesmo os pés, e quando tiraram o cobertor viram que a Meredith tinha um corte profundo na garganta e que existiam também sinais de agressão e de abuso sexual. E na altura a polícia, enfim, falou com a Amanda, falou com a Romanelli, falou com o Solacito e pronto, e tentou saber mais ou menos a versão deles. Uma coisa que a polícia reparou naquele momento foi que, enfim, enquanto a polícia estava na casa, repararam que a Amanda e o Solacito estavam, enfim, aos beijos, a abraçarem-se muito, e aquilo foi levado como um gesto um bocado mau para aquele momento e, enfim, isso foi uma imagem que ficou mesmo muito conhecida. Eu pessoalmente não considero que isso seja... não interessa, eu depois digo-vos o que é que eu acho, ok? Estou apenas a dizer-vos as coisas como elas são conhecidas, ok? Como foram. A polícia achou aquilo assim um bocado estranho, tendo em conta que tinham acabado de encontrar uma colega da Amanda. A investigação do homicídio da Meredith começou então assim que o corpo foi descoberto, e na altura em que a polícia chegou para ver o que é que tinha acontecido, que foi chamado ao local devido ao homicídio, uma das pessoas que esteve presente foi um promotor que se chama Giuliani Magnini. Eu não sei se estou a dizer isto bem, ok? Mas ao longo deste vídeo eu vou chamá-lo de Magnini, ok? Espero não estar enganada. Eu sei como é que se escreve, simplesmente não sei dizer. Este Magnini então foi o promotor nesta investigação, neste caso, e vai ser uma pessoa que nós vamos falar mais à frente, quase certeza. Inicialmente a Amanda foi vista como uma testemunha, ok? Portanto, ela não era suspeita de absolutamente nada. E passado 2 dias do homicídio, o promotor, ou seja, o Magnini, chamou a Amanda de volta à casa onde a Meredith foi encontrada e levou-a até à cozinha. E basicamente o que ele queria era, enfim, que a Amanda visse a casa para ver se lembrava de alguma coisa que tivesse acontecido, que ela tivesse visto. E foi então quando ele a levou até à cozinha, abriu a gaveta das facas para ver se ela dava conta se faltava alguma faca ou não. Quando isto aconteceu e quando a Amanda olhou para a gaveta das facas, ela teve uma reação muito estranha, porque ela basicamente começou a gritar, começou a tapar os ouvidos enquanto gritava e enfim, e no momento o promotor viu aquilo como algo suspeito. Ele começou a desconfiar de que provavelmente a Amanda se teria lembrado de coisas do crime, um crime efetuado por ela mesma. Foi então a partir deste momento que a Amanda começou a ser vista um bocado como uma suspeita, ok? Na realidade não existia nada que a colocasse como suspeita, mas os investigadores, este promotor em específico, estava a desconfiar de que a Amanda teria qualquer coisa a ver com isto, porque acharam muito estranho o comportamento da Amanda e do Solacito quando os investigadores estavam na casa, e depois, devido a esta reação da Amanda, foi mais uma razão pela qual eles começaram a suspeitar dela. E foi então nesta altura em que eles chamaram o Solacito a depor. Basicamente a história deles foi exatamente a mesma, tanto um como o outro disseram que eles tinham estado os dois a dormir na casa do Solacito, tiveram lá o tempo todo, a noite inteira. Apenas no dia seguinte é que a Amanda quis ir lá à casa para ir tomar banho, ir buscar roupa lavada, e a ideia era então voltar para a casa do Solacito. A Amanda depois explicou também que foi lá então tomar banho, e que após tomar o banho foi quando ela começou a reparar naquelas coisas estranhas que eu já vos tinha dito anteriormente, e que viu que a porta estava trancada, que telefonou para o Solacito, que ele foi lá ter. Foi então quando eles ligaram para a polícia e que encontraram o corpo da Meredith. Portanto, esta foi sempre a história que tanto o Solacito como a Amanda contaram. E nessa altura em que o Solacito estava a depor na polícia, a Amanda foi com ele até lá para o acompanhar, e ela ficou no corredor à espera. E ela começou a ficar bastante cansada de esperar, porque o Solacito estava a falar com os polícias há imenso tempo. E uma pequena parte que eu faço aqui, que também é uma coisa muito falada neste caso, foi que durante esta altura em que o Solacito estava a falar com a polícia,
a Amanda foi vista no corredor a fazer a roda, a fazer a espargata e tudo mais. E, enfim, a polícia viu isso como algo muito estranho. Eu confesso que não é um comportamento muito normal, ok? Mas eu também não considero isso um comportamento de alguém que tenha morto alguém. Percebem o que eu estou a querer dizer? E a polícia viu isso como algo, sei lá, como um sinal de alguém que era culpado. E então, nesta altura em que o Solacito estava a ser interrogado pela polícia, aquilo começou a ficar assim um ambiente muito, muito pesado, porque a polícia tinha uma grande nuvem de suspeita sobre a Amanda. E devido aos comportamentos que eu já vos disse anteriormente, e então eles estavam realmente decididos em tentar descobrir o que é que tinha acontecido e realmente acreditavam que a Amanda tinha alguma coisa a ver com o homicídio da Meredith, e então tentaram fazer muita pressão ao Rafael. Ele ficou horas fechado no interrogatório, ok? Até que ele começou a mudar a sua história. Não vou entrar em grandes pormenores, mas basicamente o Solacito disse que a Amanda não tinha estado com ele e que ele não soube da Amanda durante esse tempo todo. E foi então quando a Amanda foi também chamada a interrogatório. Uma coisa que acho importante dizer, ok, é que o Solacito foi muito pressionado pela polícia, ok? E estou a dizer isto porque ele mais à frente mantém a história desde sempre, ok? A história inicial que ele e a Amanda sempre contaram, mas isto para explicar que realmente a polícia fez mesmo muita pressão. E como nós sabemos, ou pelo menos acho eu que sabemos, muitas vezes, em muitos casos, e existem muitos casos em que isso acontece, a polícia, quando quer uma resposta, fazem de tudo para a obter. Um exemplo disso é, eu não sei se vocês alguma vez viram a série Presos no Estrangeiro, mas eu via imenso isso e havia imensos casos de pessoas que eram presas, não é? E que eram obrigadas a assinar confissões que muitas vezes, enfim, nem sequer, por crimes que nem sequer tinham cometido. E então acho importante fazer esse pequeno à parte. Quando a Amanda foi chamada para interrogatório, a Amanda ficou lá horas, mas tipo, quando eu vos digo horas, tipo horas, ok? Muito tempo. Ela ficou fechada numa sala com investigadores, ok? Que não paravam de lhe fazer perguntas, e ela desde o início que manteve a história inicial, que já vos disse há bocadinho, de que estava com o Solacito e que foi a casa para tomar banho, e a polícia apareceu então com o telemóvel da Amanda e disseram durante o interrogatório, não é? Que tinham encontrado uma mensagem entre ela e um homem que se chamava Patrick, ok? Que eu já vos vou dizer quem é que é. E que aquela mensagem mostrava que ela tinha cometido aquele homicídio. O Patrick, na verdade, era o chefe da Amanda, ok? Porque a Amanda, quando se mudou para a Itália, eu esqueci-me de dizer isto, mas a Amanda, quando se mudou para a Itália, ela, enquanto estava a estudar, estava também a trabalhar num bar e o seu chefe era o Patrick. E na noite anterior ao homicídio, portanto, na noite em que a Amanda estava com o Solacito na casa dele, ela na verdade tinha de trabalhar nessa noite, mas não trabalhou porque o Patrick enviou-lhe uma mensagem a dizer que ela não tinha que ir trabalhar nessa noite. E a Amanda simplesmente respondeu, ok, see you later, tipo, ok, vejo-te depois. E então a polícia italiana levou esse see you later como até logo, estão a ver, do género que ela iria encontrar-se com alguém nessa noite. E então, basicamente, a polícia começou a fazer imensa pressão à Amanda a dizer: nós sabemos que te ias encontrar com um tal de Patrick, quem é que é o Patrick? E ela estava a explicar: ele é o meu patrão, eu não ia trabalhar nessa noite, e disse-lhe apenas see you later, porque na América nós dizíamos isso no sentido tipo até logo, mas do género até amanhã. Eu acho que isso também, pronto, acho que nós conseguimos compreender isso, e pelo menos eu vejo o see you later como tipo até logo, mas não, sei lá, não vejo isso como tipo já vou ter contigo, estão a perceber o que eu estou a querer dizer? E a polícia italiana levou para esse sentido, de que ela ia se encontrar com alguém, e então a polícia só dizia que ela estava-se a querer encontrar com alguém, que ela ia se encontrar com alguém, e que ela e essa pessoa tinham então cometido o homicídio da Meredith. A Amanda, por esta altura, já estava muito cansada, segundo ela, e em entrevistas vocês podem ver isso. Ela já estava mesmo saturada, ela já não sabia o que é que era real, o que é que não era real, ela só ouvia as vozes dos polícias a dizerem que ela era culpada, ela só dizia que não, até que ela simplesmente disse que
o Patrick é que tinha cometido o homicídio da Meredith. No dia seguinte, a Amanda, o Rafael, portanto o Solacito e o Patrick foram os três presos pelo homicídio da Meredith Kercher. Foi então nesta altura que o caso ficou muito conhecido, começou a ser internacionalmente conhecido, porque na altura o Rafael e a Amanda eram suspeitos deste caso, assim como o Patrick também, não é? Eles tinham sido presos e na altura a mídia começou a envolver-se muito nisto, encontraram fotos não muito simpáticas, por assim dizer, do Solacito e da Amanda. Eu vou colocar essas fotos aqui para vocês, enfim, terem uma noção do que é que eu estou a falar. E então, quando estas fotos saíram e quando, enfim, a mídia começou a falar sobre este caso, começaram a tentar descobrir os podres do Rafael e da Amanda, este caso tomou proporções tipo gigantes, vocês não estão bem a entender. Isto porque começou-se a ver coisas do passado da Amanda, porque ela era uma rapariga mais extrovertida e tudo mais, e então ficou uma grande ideia de que este caso tinha sido um homicídio cometido pela Amanda, pelo Patrick e pelo Solacito, tudo devido a um jogo sexual, por envolvimento de drogas e, enfim, foi simplesmente uma grande confusão. Razões que levaram isto a acontecer, uma das razões foi o facto de se saber que a Amanda passava dias e dias na casa de um rapaz, que era o seu namorado, o Solacito, e então o público, as pessoas começaram a vê-la como uma rapariga muito promíscua e tudo mais, porque veio-se a descobrir, enfim, experiências sexuais que ela já tinha tido na sua vida e tudo mais. E depois, uma coisa que também não ajudou nada para isto foi o facto de o Solacito e a Amanda terem sido vistos numa loja de lingerie no dia seguinte ao homicídio da Meredith e pronto, isto foi muito falado na altura também, porque as pessoas viram um bocado na perspectiva de, ok, tipo, a colega dela morreu e ela está a ir com o namorado comprar lingerie, parece que não se importa e tal, estão a ver? E então ela começou a ser vista, principalmente pela mídia italiana, como uma pessoa fria e assassina devido, enfim, à sua postura e devido ao seu histórico, por assim dizer. Passado 3 semanas de estarem presos, o Patrick arranjou um alibi, isto porque o Patrick naquela noite estava no bar, ok, estava a trabalhar, e clientes que estavam no bar confirmaram isso à polícia e então o Patrick foi libertado. Nesta altura, a Amanda foi novamente confrontada e confrontada no sentido de porque é que ela mentiu em relação ao envolvimento do Patrick, e foi esta a pergunta que a polícia fez, e ela já tinha dito que o Patrick não estava envolvido. Ela disse que tinha dito que o Patrick estava envolvido porque a polícia não parava de fazer pressão. Ela inclusive deram-lhe uma bufetada, ok, ela foi contra a mesa na sala onde ela estava na polícia, portanto que ela tinha passado por muita pressão, por agressão por parte da polícia, e que ela disse aquilo porque era aquilo que a polícia queria ouvir. Ela já não sabia distinguir o que era verdade e o que não era, e então basicamente foi isso que ela explicou e que sempre disse após ter acusado o Patrick. Mas pronto, apenas 3 semanas depois é que o Patrick foi solto devido então ao surgimento do alibi. Che cosa le diceva la polizia? What did police tell you? The police were telling me that we know you were at our house, we know that you left the house, and what the moment before I said Patrick's name, they were someone was showing me the message that I had sent on the phone. Che cosa c'è di più normale che insistere? La polizia fa la sua parte. I couldn't understand why they were telling me that I was lying. Non capiva perché... Ma perché poi prima ci ha detto potrebbe essere vero. It means that in that moment that I had said Patrick's name, I thought it could have been true.
Um ponto que é importante é que eu não duvido de todo que tenha existido esta pressão por parte da polícia, principalmente porque aconteceu uma coisa que acho que foi muito mal, que foi basicamente no tempo em que a Amanda estava presa, portanto estava a aguardar o julgamento, a Amanda foi informada pela polícia de que ela tinha SIDA e então a Amanda ficou completamente destruída quando soube isso. E na altura a Amanda tinha um diário que ela tinha consigo na prisão e que, enfim, acaba por desabafar por lá e escreveu no diário em relação a essa questão da SIDA. E por muito estranho que isto possa parecer, ok? Esse diário foi parar à mídia, portanto foi parar nas mãos dos jornalistas e veio-se também a descobrir que isto foi apenas uma estratégia que a polícia arranjou para assustar a Amanda porque, pronto, tendo uma doença terminal e tudo mais, talvez ela confessasse o crime. E então, enfim, mas na altura em que o diário foi entregue aos jornalistas, na altura nem sequer sabia isto, penso eu, e então, nessa altura, foi ainda pior para a Amanda, porque na altura já existia a ideia pública de que a Amanda era promíscua, que, enfim, já tinha estado com imensos homens, e nessa altura em que saiu a notícia de a Amanda ter SIDA foi o caos, foi mesmo o caos. E isso não foi nada bom para a Amanda, porque isso alimentou ainda mais a teoria que a polícia tinha, que era, portanto, a teoria de que o homicídio tinha sido todo causado por um jogo sexual entre a Amanda, o Solacito e a Meredith. Existiram duas evidências principais, ok, existem outras coisas, mas existiram duas evidências principais que, enfim, aumentaram ainda mais a suspeita sobre a Amanda e sobre o Solacito. A primeira foi uma faca que foi encontrada na casa do Solacito e na altura, quando analisaram a faca, descobriram que o cabo tinha DNA da Amanda e que a lâmina continha então DNA da Meredith. Para além da faca, encontraram também no quarto da Meredith, portanto onde ela foi encontrada, o gancho do seu sutiã, que também continha ADN do Solacito. Para além disto tudo, obviamente que o quarto também foi analisado, não é? Tiveram, portanto, a recolher evidências e tentaram ver que vestígios existiam no quarto e encontraram uma impressão digital e esta impressão digital não pertencia nem à Amanda nem ao Solacito. Estas impressões digitais pertenciam a um homem que se chama Rudy Guedes, que na altura tinha 21 anos, portanto na altura do crime, e que também já tinha cadastro. Neste cadastro constava, portanto, pequenos tráficos de droga e também assaltos a casas. Portanto, era alguém já conhecido por assaltar casas, por entrar dentro de casas. Encontraram mensagens trocadas entre o Rudy e a Meredith a combinarem um encontro na noite do homicídio e uma coisa que é curiosa é que na altura em que o nome do Rudy surgiu na investigação, ele não estava na Itália, portanto ele era um fugitivo que tinha ido para a Alemanha. Eventualmente a Polícia Internacional conseguiu localizá-lo e ele foi, portanto, mandado para a Itália. Na altura em que a polícia falou com ele, o Rudy explicou então a sua versão da história. O Rudy explicou basicamente que ele tinha conhecido a Amanda e a Meredith devido aos vizinhos delas, portanto as pessoas que viviam por baixo da casa delas, porque tinham estado a jogar basquete e foi aí que ele as conheceu. Disse também que conheceu a Meredith, portanto, no dia anterior ao dia do homicídio e que eles tinham andado a trocar mensagens e que combinaram encontrar-se naquela noite e ele foi à casa delas e só estava lá a Meredith e então ele explicou que eles envolveram-se fisicamente, mas que nunca chegaram a fazer sexo. Explicou que tinha ido à casa de banho e que foi na altura em que ele estava na casa de banho que alguém entrou em casa e que cometeu então um crime, que tinha morto então a Meredith. Ele explicou que não conseguiu identificar quem é que tinha cometido o crime, porque não conseguiu ver caras nem nada, mas afirmou que tinha a certeza, portanto ele disse que tinha a certeza absoluta que não tinha sido nem a Amanda nem o Solacito a cometer o homicídio. Uma coisa que eu acho um bocado estranha é como é que ele está na casa de banho, apercebe-se de que a Meredith está a ser assassinada e ele simplesmente foge do local, portanto não avisa ninguém. Acho isso mesmo muito estranho. Pelo menos eu acho que se eu presenciasse algo desse género, a primeira coisa que eu faria seria chamar a polícia. Mas pronto, e então
Para além destas impressões digitais, os investigadores encontraram também muitos vestígios do Rudy no quarto, portanto havia ADN espalhado pelo quarto inteiro, na cama, enfim, ao longo do quarto, no corpo da Meredith. No início havia sinais de que a Meredith tinha sido abusada sexualmente e quando a autópsia foi feita conseguiram confirmar isso, portanto descobriram que ela realmente tinha sido abusada sexualmente e encontraram ADN do Rudy. Portanto, eles tiraram uma amostra vaginal e encontraram lá ADN do Rudy. Portanto, o Rudy estava definitivamente a mentir e foi acusado pelo homicídio da Meredith. O Rudy foi então preso e mais tarde foi a julgamento e foi declarado como culpado mesmo pelo homicídio de Meredith. A Amanda e o Solacito continuaram a aguardar julgamento porque estavam a ser considerados cúmplices neste crime, porque a polícia continuava a acreditar que isto tinha sido tudo um jogo sexual que terminou, portanto, com o Rudy a assassinar a Meredith. E vou então deixar isto para a segunda parte deste vídeo, portanto, cliquem no link na caixa de descrição ou então na notinha que eu vou deixar aqui para ir diretamente para a segunda parte e encontramos-nos lá.